Lucas 77, vezes 7, pergunta assim: por que não existe judeu ateu? Pelo menos eu nunca vi um. Geralmente quem vem de família judia sempre continua judeu. Bom, não existe relação entre judaísmo e crença. Nós, judeus, nós seguimos a Bíblia. No pé do Monte Sinai, nós demos como fato na frente do Eterno a frase faremos e ouviremos. Quer dizer, e com isso Deus nos revelou a sua Santíssima Escritura, seus 10 mandamentos e tudo mais para as nossas gerações. Então, diante do juramento faremos e ouviremos, Deus se revelou para a gente e casou com a gente. Isso é no signo de Gêmeos, em cima do altar. O documento do casamento é a própria Bíblia. E tem toda uma relação entre um casamento, de fato, só que nosso é do povo judeu com Deus. Através da nossa missão, dos nossos preceitos, dos nossos trabalhos, nós somos como a esposa dele aqui na Terra. Ele, o ser espiritual altíssimo, e nós aqui trabalhando para ele como uma esposa. Bom, e tem toda uma relação cabalística muito bonita nesse contexto. Numa paixão sincera, existe um questionamento sobre, de fato, quem é o chefe. Existe um questionamento constante sobre quem é que manda em quem, o quanto a pessoa está trabalhando porque Deus mandou, ou quanto ela está trabalhando em amor ao mundo, a tudo que existe. Em momento nenhum de todo o Antigo Testamento, que para nós judeus é o Testamento, a revelação, em momento nenhum Deus fala, acreditem em mim, ou tenham fé em mim, ou me amem. Não tem isso escrito em lugar nenhum. Ou seja, sobre judeu ser ateu, um judeu religioso, ortodoxo, praticante, com um temor completo à verdade, ou seja, em realmente paixão sincera, pode muito bem ser ateu. Não tem contradição nisso. Deus, pelo menos na nossa religião, ele nos julga pelos nossos atos, por aquilo que a gente faz, conforme o nosso juramento. Faremos e ouviremos. Fazendo, a gente estuda e desenvolve, mas a gente não vai deixar de obedecer, ou seja, de fazer, de praticar as leis do Eterno. E mesmo se, de repente, então, a pessoa entrar em dúvida e falar, não sei se é do Eterno mesmo, não faz diferença, desde que você esteja fazendo. A grande coisa é, quando eu morrer, ou quando cada um de nós morrermos, a gente vai ver a vida que a gente seguiu. A gente vai se orgulhar dela ou vai se envergonhar dela? Ou seja, acaba sendo um julgamento próprio. Quer dizer, eu cumpri o meu papel? Eu fiz o trabalho da forma correta? Ou seja, para esse auto-julgamento, para essa reflexão, Deus não é necessário. A pessoa mesma já vai se julgar e se colocar no lugar dela. E uma pessoa que é realmente temente a Deus e que trabalha na plena fé, isso chama emuná, na convicção ao Eterno, se ele é uma pessoa realmente sincera, conforme coisas acontecem na vida, ele vai ter seus momentos de dúvida. Ele vai ter seus momentos de ateísmo. Isso é completamente compreensível. O nome disso é sinceridade. Ou seja, quando você pergunta nenhum judeu é ateu, eu diria que todo judeu tem uma fase da vida que passa pelo ateísmo. Ou tem momentos da vida que ele é ateu. Depois ele volta, ele reconhece toda a vida, tudo. Tem uma história de Rambam, que é muito bonita, que ele teve uma reunião com um grupo de ateus numa sala, e ele colocou um texto muito bem escrito debaixo de uma mesa, com um tinteiro virado e uma caneta. E um dos sábios ateus veio para ele e falou, uau, esse texto é espetacular, quem foi que escreveu isso? E Rambam falou, não, ninguém escreveu, a tinta aí virou, e caiu a tinta em cima desse papel que estava do lado da mesa, e esse texto todo apareceu. É tudo uma coincidência do destino, ninguém escreveu esse texto. E os sábios, obviamente, debocharam dele, falando que isso era impossível. E Rambam, em sua plena fé, respondeu, pois é tão impossível quanto vocês afirmarem que esse mundo maravilhoso e perfeito e tão equilibrado seja também tudo isso uma obra do acaso e que não tenha um dono, um autor, uma cabeça que redija e cuide de tudo isso. Então, sim,
os judeus, na maioria, creem em Deus. Mas falar que não existem ateus ou momentos de ateísmo, de dúvida, é claro que existe. Se não existisse, não seria uma fé realmente sincera.